Merci beaucoup. Muito obrigado. Excellence, chers collègues, Excelência, caros colegas, chers étudiants. caros estudantes. Desculpe, eu não falo português. Donc je parlerai en français. Portanto, falarei em francês. Donc on m'a demandé dans le cadre de ce colloque Pediram-me para este colóquio de alimentar modestamente uma reflexão sobre a formação dos futuros pastores da nossa Igreja, tendo em conta as novas inflexões da eclesiologia. Estes futuros pastores que estão aqui presentes não são o objeto das nossas reflexões elaboradas a seu respeito durante estes dias. Eles são também sujeitos atuais da sua própria formação. São os atores de uma transição da qual todos somos persuadidos que é hoje necessária. Que eles me permitam, portanto, de me lhes dirigir diretamente. A vossa formação depende, certamente, como é o caso, daquilo que os vossos professores têm por missão transmitir-lhes. Essa transmissão, é graças a essa transmissão, vocês podem tomar o seu lugar na corrida do Evangelho. Digo isto em referência ao adágio de São Paulo. Aquilo que eu recebi, aquilo que vos transmito. 1 Coríntios, etc. Mas, como bem sabem, vocês terão que transmitir este mesmo tesouro em condições novas, bastante diferentes das dos vossos antecessores. O desenvolvimento da sinodalidade, atualmente programado, é somente uma destas novidades. Mas ireis encontrar outras, porque nós não vivemos numa época de mudanças, mas numa mudança de época, como diz o Papa Francisco. Por este facto, são necessários estudos sólidos, nomeadamente para aprender a aprender. Aprender enquanto estão aqui é mais importante do que aprender em si mesmo. Esta aptidão permitir-lhes a superar as incertezas que partilhareis com os jovens da vossa geração, que sabem já que deverão, por exemplo, mudar de trabalho ao longo da sua vida, uma ou duas vezes. Como vos dizia, como vos lembrava esta manhã, Pinto. O mundo em que exercereis o vosso ministério, pedir-vos a criatividade, porque nós vivemos atualmente, sob uma expressão consagrada, o crepúsculo do catolicismo tridentino. Ao mesmo tempo que o desuso ou o abandono do modelo de padre que ele tinha conformado. Ele, o catolicismo tridentino. Mas, se isto é o fim de um mundo cristão, não é o fundo do mundo cristão. E se vós tendes algumas inquietudes em relação ao futuro, pois isso faz parte da condição humana e também da condição cristã, porque a fé é a posse das coisas que ainda não possuímos. Eu próprio fui ordenado ao tempo do Vaticano II, numa perspectiva de mudanças também, para mim, muito consideráveis. Vós estáis aqui num lugar muito significativo, num lugar-chave, da reforma tridentina, levada a cabo pelo famoso Bartolomeu dos Mártires, com tantos frutos pastorais e estéticos. Será isto uma limitação para vós? Não creio facilmente, que o seja facilmente, porque Braga já tinha sido um lugar-chave desde as origens e muito antes do Vaticano II e de Trento. E fica, depois do Vaticano II, permanece um lugar-chave e continua a fazer prova de vitalidade cristã. Creio que a Braga
se realiza réflexion de Hans facilmente uma reflexão de Hans Urs von Balthasar. Il y a 70 ans, Ele escreveu isto já há 70 anos. Cito: nenhuma situação histórica n'est jamais absolument semblable foi jamais absolutamente semelhante a qualquer uma das outras que a precederam. donc Nenhuma, portanto, ne pourra poderá fournir fornecer solutions soluções pour résoudre nos problèmes actuels. para resolver os nossos problemas atuais. Un axiome de Nietzsche qui disait ceci: É também um axioma de Nietzsche que dizia: Nur wer sich wandelt, bleibt mir nicht verwandt. Quer dizer, somente aquele que se mudou me permanece fiel. E continua a situação de Balthasar. Sem ceder a um relativismo superficial, pode aplicar-se esta frase à própria vida da Igreja para permanecer fiel a ela mesma e à sua missão. Ela tem continuamente necessidade de fazer um esforço de invenção criativa. Ser fiel à tradição não é repetir nem transmitir literalmente. É, mais propriamente, imitar, a partir dos nossos pais na fé, a atitude de reflexão íntima e o esforço de criação ousada. Criação ousada. Fim de citação. Este colóquio é, portanto, uma maneira para a Igreja de Braga se situar na tradição viva, na marcha do tempo, graças a uma nova transmissão. E sois vós, os jovens estudantes, que sereis as suas testemunhas e beneficiários. Eu começo sempre, de uma maneira geral, por nos perguntar de onde nós vimos. Portanto, sobre este patrocínio de Balthasar, eu entro na minha matéria. É preciso perguntarmos-nos o que é que vai substituir o modelo tridentino do padre que se esgota a nossos olhos, não somente como modelo social, mas também como modelo teológico. Podemos achar o facto de que o modelo teológico se esgotou se prestamos atenção às publicações dos teólogos. Eles renunciaram ao vocabulário de Trento, ao menos há 2 gerações. Agora, quando se trata de designar o sacerdote, o padre, já não se utiliza propositadamente, deliberadamente, o termo querido por Trento, que era sacerdos, e que se foi perpetuando até aos anos 50. No Vaticano II, deixou-se já o lugar a ministerium e a presbiterado. Mas é uma transição. Eu insistiria muito nesta questão do vocabulário, porque não se passa de um modelo ao outro assim brutalmente. Há sempre transições. Isto é, alguma resistência, e é preciso habituar-nos a isso. Portanto, os teólogos falam hoje de presbiterado e de ministério, mas no Vaticano II o termo sacerdotal continua. São 97, 197 empregos, mas seria seriamente já concorrido pelo vocário presbiteral, 143 vezes, e sobretudo ministerial, 166 usos, empregos. O termo clérigo ou clero tendeu também a desaparecer e só sobrevive na forma pejorativa do clericalismo. Apesar disso, porque há sempre uma transição. Os documentos magisteriais do magistério, nomeadamente sobre João Paulo II, à diferença dos teólogos, são os únicos a usar de maneira preferencial fazer uso do vocabulário sacerdotal. Por exemplo, em Pastores Dava Vobis, emprega 3 vezes mais o termo sacerdote do que o de presbítero.
Le questionnement des théologiens O questionamento dos teólogos, que agora sigo, não é, portanto, só sociológico, é também teológico. Quer dizer, demos-nos conta da fragilidade doutrinal de Trento, que há na história e na história da Igreja uma espécie de contágio. E a fragilidade de Trento resulta de um duplo contágio histórico. Por um lado, devia condenar este concílio, devia condenar a doutrina de Lutero. Num contexto que era, portanto, polémico, ele precisava de apostar rapidamente, sem recorrer a uma exposição verdadeiramente completa e mais equilibrada da doutrina católica. Por outro lado, uma outra contingência, o Papa reclamou uma teologia minimalista. E porquê? Porque ele queria, a todo o preço, evitar que as discussões sobre o sacramento da ordem, sobre a ordenação, levantassem as questões da jurisdição, porque muitas vezes a questão da jurisdição, dos bispos e da sua origem, tocava o problema da jurisdição papal, e isso tornava muito perigoso o debate, porque fazia reviver o debate dos concílios anteriores sobre a superioridade do concílio ou do Papa. E, portanto, essas instruções foram muito restritas, cito. No que concerne à ordem, dar aos cânones a forma mais sucinta, a mais breve possível. Deixar de lado, sem fazer a mínima menção disso, tudo aquilo que pode relacionar-se com o primado de São Pedro, a instituição dos bispos e a sua jurisdição. Já expliquei porquê. E agora o mais espantoso, abandonar totalmente a exposição doutrinal. Ela não é necessária. Deixar lugar um breve, em vez disso, fazer um breve prefácio, não tratando de outra coisa que não do sacramento da ordem. Portanto, segundo o procedimento querido pelo Papa da época, transmitida pelo seu sobrinho Carlos Borromeu, o concílio procedeu distinguindo claramente entre a doutrina, que se referia à fé da Igreja, e os decretos de reforma que tinham impacto na vida pastoral. E repito aqui o contexto que determinou esta redação, para não ficarem muito espantados de ver a conceptualidade tal, às vezes, gratuita para fundar o sacerdócio. Cito, sacerdócio e sacrifício são os dois conceitos que se chamam um ao outro, foram tão ligados juntos pela disposição de Deus, divina ordenação, que um e outro existiram sob ambas as leis, a nova e a antiga. Como no Novo Testamento a Igreja recebeu a instituição de Nosso Senhor, o santo sacrifício visível da Eucaristia, temos hoje também que reconhecer que ele deu lugar a um sacerdócio novo, visível e exterior, no qual o sacerdócio antigo foi mudado. A expressão divina ordenação é de propósito vaga. E para quê? Para deixar lugar a outros argumentos que teriam eventualmente mais peso doutrinal. E esta fraqueza não resulta somente da pressão papal, é preciso sublinhá-lo. Ela tem outra fonte, que é o desacordo entre as escolas teológicas da época. Seja como for, esta doutrina conduz manifestamente a compreender o padre como uma figura essencialmente cultual no plano doutrinal. Isto tornou-se ainda mais evidente pelo primeiro dos cânones a seguir à doutrina. Ele anatematiza aqueles que sustentam que, cito, os padres que não pregam não são realmente padres, sacerdotes, prêtres. As afirmações contidas nos cânones seguintes permitem afinar esta figura sacerdotal do padre tridentino. Eu só guardo aqui algumas coisas porque é preciso poupar tempo.
Je dirais simplement E direi simplesmente que ils insistent sur le caractère eles de l'ordination insistem sobre o caráter qui est da présenté ordinação, comme la source que des é apresentado pouvoirs, como a fonte pouvoir dos que la poderes, personne ordonnée o ne pourra poder que a jamais pessoa perdre. ordenada nunca perderá, é o cânon 4. On affirme sans rien Afirma-se, démontrer, sem sans nada rien demonstrar approfondir, e sem qu'il y a une aprofundar, hiérarchie entre que há évêques, uma prêtres, hierarquia diacres, entre que bispos, convainc, presbíteros et e demais on ministros, anathématise e quiconque anatematiza-se quem quer que tenha por inválida uma ordenação feita sem o acordo do povo. Cânon 6. O que nos situa igualmente acerca da posição do ministério na Igreja, bastante diferente daquilo que hoje chamamos comunhão, evidentemente, ou sinodalidade. É preciso guardar na memória, sobre tudo isto, que o sacerdócio tridentino não é necessariamente um pastorado. Pode-se ordenar um bispo enquanto pessoa, sem lhe confiar mais do que uma diocese fictícia, isto é, uma diocese sujeita ao poder dos infiéis, uma diocese extinta, ou um padre simplesmente para dizer a missa. Por esta concentração sobre o sacerdócio, esta síntese, como eu lhes dizia, é falha de equilíbrio doutrinal. Ela contribui para o apagamento da sacramentalidade da ordenação episcopal. Ela faz do padre um ministro do culto, pelo que o anúncio da palavra deixa de ser uma primeira missão. E, portanto, aquilo que constatamos hoje é que, às vezes, ouvimos dizer que os fiéis foram sacramentalizados, mas não evangelizados. É uma questão hoje considerada essencial, hoje, mas de uma certa maneira. Trento terá fundado esta situação. Para os nossos estudantes, gostaria de sublinhar isto. Vocês conhecem provavelmente uma minoria, talvez, de padres ou de teólogos que são muito agarrados ao Concílio de Trento. Mas eu penso que é preciso sempre historicizar, o que não quer dizer relativizar, mas, pelo contrário, é preciso ser muito claro acerca das decisões do Concílio. É preciso, para as interpretar, é preciso historicizá-las, isto é, contextualizá-las na sua história. E, a partir daí, é legítimo não cristalizá-las. Mas, ao mesmo tempo, Trento encontrou nos padres um enquadramento pastoral sólido para muitos séculos pela via dos seminários. É preciso constatar as duas coisas. E, se quisermos, é muito importante. Na história da Reforma, o primeiro e o último cânon são muito interessantes. O primeiro obriga os bispos à residência e também todos aqueles que têm um benefício eclesiástico. Pois, não insisto, sei que vocês sabem isto. E o último, concerne a criação dos seminários. Cito: a partir de agora, todos os seminários deverão criar um colégio em que farão entrar, a partir de 12 anos, especialmente os filhos dos pobres. Eles levarão imediatamente e para sempre a tonsura e o hábito eclesiástico, de maneira que o colégio seja uma espécie de sementeira, um seminário de ministros de Deus. E deverá assegurar o seu sustento financeiro deste seminário, e creio que estes seminários conciliares, este beneficia ainda, suponho eu, de recursos que têm essa origem longínqua, o que foi um facto precioso para a evangelização, porque, infelizmente, mesmo para evangelizar é preciso dinheiro. Trento permitiu, portanto, deu ocasião a esta coisa excepcional e positiva. Durante
30 anos, catholique d'un maillage paroissial cobriu a Europa Católica de uma rede de 3 siècles. paroquial que foi eficaz durante 3 Quel séculos. est le contexte? Qual é o C'est celui contexto? d'une unanimité confessionnelle à É l'époque, o contexto de cuius uma regio, unanimidade cuius et confessional, cuius regio, eius et religium. On a désormais des prêtres Agora correctement temos formés padres corretamente qui se mettent formados peu à peu à prêcher que se põem pouco a et pouco personne a n'échappe à leur pregar influence e ninguém escapa à sua dans une influência population nas qui est peu populações que são, em geral, pouco Dans des instruídas. Em parfois paróquias, plus petites por qu'aujourd'hui, vezes menores do que as de aisément hoje, les absences à la messe dominicale, em que é possível registrar as ausências à missa contrôle dominical, strictement les é possível mariages controlar après estritamente l'invalidation du mariage o clandestin casamento à la session a seguir à 24 validação dos casamentos clandestinos, a seguir à sessão de Trento, e sobretudo os paroquianos continuam obrigados a confessar-se ao seu pároco uma vez por ano para fazer a comunhão pascal. S'ils s'en abstenaient, Se eles se abstivessem disso, privés de seriam sépulture chrétienne, privados de sepultura cristã, l'importance bien connue, n'est-ce pas, de la de onde a réconciliation importância bem à importante l'article de la mort. de reconciliação in articulo mortis. Este regime durou vários séculos Je crois que ce qu'il faut en e eu retenir, creio que d'une part, c'est é déjà preciso, c'est qu'il o que é preciso é qu'il est impossible que nous sommes dans un nouveau monde. que hoje é impossível aplicá-lo porque Il en estamos num reste novo mundo. autre chose sur lequel Dele fica outro pormenor em que me ocuparei agora, a saber, a criação dos seminários de l'élaboration fez-se de la acompanhar pela spiritualité sacerdotale, elaboração da espiritualidade sacerdotal. c'est-à-dire Quer dizer, conduire vers la prêtrise produzir de jeunes para o garçons sacerdócio, qui, à leur âge, alimentar sont no sacerdócio nécessairement entrés au séminaire, jovens que entraram no seminário sob a influência dos seus pais e do seu ça pároco. va conduire E isto les leva os formateurs à formadores devoir les motiver de precisar de os motivar spécifique. para uma espiritualidade específica. A espiritualidade batismal comum não Et basta. donc, on élabore E pour então eux elabora-se para eles uma espiritualidade apresentando a vocação ao ministério et on la présente à chaque séminariste e, comme un e apresenta-se a cada seminarista chemin como um caminho particulier particular de santidade qui est au-dessus que du está baptême. que está por cima, acima da do batismo. A vocação é vista, sobretudo na escola francesa, como um chamamento direto de Cristo. Isto é, de algum modo, uma predestinação à qual não se podia escapar sem perigo, sem pôr em perigo a sua salvação. E mais ainda, vai-se apresentar, e isto permanece ainda hoje vivo, e incluindo na pena de um certo cardeal, para feita a congregação dos antigamente chamada dos ricos, a identificar o padre com Cristo, quase ontologicamente, isto é, do facto do caráter, isto é o caráter sacramental, em que ele recebeu esse poder, ele torna-se um alter Christus, um outro Cristo. Isto, evidentemente, que é presente ainda hoje, faz parte daquilo sobre o qual é preciso refletir hoje como teólogos. Foi disto que me ocupei, e se tiverem depois perguntas a fazer, responderei de bom grado. Eu vou continuar, então, o fio da minha exposição. Alguns, mais longe, valorizaram também o padre como esposo da Igreja. Penso que, em sentido moral, é perfeitamente legítimo. Um padre deve guardar valores de fidelidade, etc. É perfeito. Mas vamos valorizar também segundo uma compreensão generada de género. Ainda falámos hoje de manhã deste utensílio do género. Evidentemente, o padre hoje em dia não é o esposo da sua igreja, como se diz, simplesmente é o amigo do esposo, ponto final.
E ponto final. Este argumento foi também retomado pelo antigo prefeito Cardeal Müller, da Congregação para a Doutrina da Fé, que uma impossibilidade da ordenação dos cristãos, não falo da ordenação das mulheres, porque não é esse aqui o problema, mas é eventualmente outro problema, mas a ordenação dos cristãos é para ele impossível. Porquê? Porque o padre masculino é outro Cristo, como o vimos, no seu próprio caráter masculino, ele representa a ordem da criação. E, portanto, a superioridade de Adão sobre Eva, etc., e continua por aí adiante. Outro ponto, um último ponto, é da sobreestima, da sobreavaliação do padre, uma palavra que ouvimos recentemente e que já não se usa nos seminários, é que se falou demasiado em espiritualidade sacerdotal aos padres e não suficientemente de espiritualidade cristã batismal. É que por causa do celibato, Trento chamou também um anátema sobre a superioridade do celibato sobre o casamento. Diante de tudo isto, eu dizia-lhes, chegamos à conclusão seguinte, que esta compreensão do ministério dos padres é uma sacralização indevida e, sobretudo, ela ignora o povo de Deus e o Espírito Santo que está presente nesse povo de Deus. Ele torna-se, no fundo, um Estado na sociedade ocidental, ao lado da nobreza e do terceiro Estado. E a situação, pior ainda, no resto da Europa Católica. No século XIX, quando o clero será funcionalizado, recebendo frequentemente um salário do Estado. Portanto, a queda deste modelo é evidente. É ainda preciso parar para acompanhar esta transição. Este modelo, portanto, enfraqueceu teologicamente, mas, como veem, ele foi eficaz pastoralmente. E porque morre ele hoje? É por causa de uma mudança social, pelo menos, muito consideravelmente, pelo menos através de uma mudança social. E porquê? Porque, exceto numa outra região rural que conservou a sua população, o nosso presente está muito longe desta sociedade. Os padres tornam-se raros. As vocações faltam. É preciso fazer vir padres da África e as nossas paróquias são visitadas nos espaços rurais de tempos a tempos por um padre e são mantidas nessa situação pelas mulheres cristãs do local e nas pequenas aldeias o mesmo se passa. E porque, evidentemente, na história não há monocausalidade, nunca há uma só explicação. Nunca há só uma explicação. Mas muitas explicações que ouvimos à nossa volta são insuficientes. Por exemplo, quando ouvimos que é culpa do Vaticano II. Não me parece verosimilhante, por exemplo. Em muitos países, começou o número dos padres a diminuir em 1935, isto é, mais de 25 anos antes do Vaticano II. E o número foi baixando continuamente e regularmente até hoje. Em Itália, o número de padres foi dividido por 4. Como, aliás, entre nós, na França. Portanto, é uma explicação que não é muito séria. Mas diz também que sofremos o alarme de fundo da secularização.
Eu creio que, em vez de procurar enumerar as diversas soluções e discuti-las, prefiro propor-lhes uma leitura sistémica da nossa eclesiologia corrente, que permaneceu muito mais confiante no modelo recebido e não o soube repensar. Porque é que este modelo, que foi benéfico no passado, se torna contraproducente no presente? Gostaria de lhes dar alguns exemplos. A partir dos anos 1950, este modelo entre clero e leigos é cada vez mais apercebido como representando algo que já não é funcional. O Vaticano II abandonou esse modelo, João Paulo II o restabeleceu e hoje temos a sua substituição pela sinodalidade. É preciso historicizar essa narrativa dos anos 50. Por exemplo, no meu país, a crise dos padres operários, o movimento da ação católica, a baixa regular do número de ordenações, as publicações reformistas de Yves Congar, de 1952, ou a Teologia Laica, que é uma revista dos anos 50 também. Jalon, de 1952. E tudo isso é a preparação evidente do Vaticano II. Portanto, é anterior ao Vaticano II. O Vaticano II é um reflexo do que se passa na civilização ocidental. Como sociólogo amador, que o meu colega Pinto me perdoe, gostaria de lhes mostrar simplesmente que o regime tridentino, que foi produtivo durante muito tempo, foi produtivo, mas em que condições? Isso aconteceu porque ele enquadrava sociedades que eram unânimes do ponto de vista confessional, que eram maiormente rurais. A sua estrutura era relativamente simples e fortemente hierarquizada. Estas sociedades estavam ao abrigo dos grandes sobressaltos das capitais, cheias de populações pouco instruídas e pouco informadas. Mas este regime tornou-se disfuncional a partir de quando? A partir do êxodo rural, que põe em ação sociedades cada vez mais urbanizadas, complexas, não mais simples, cada vez mais inovadoras e cada vez menos tradicionais, cada vez mais instruídas e não mais iletradas, cada vez mais sobre-informadas. E favorecendo, ainda por cima, as emancipações individuais. As emancipações individuais, nomeadamente a emancipação das mulheres. Porquê? Porque nas sociedades pós-industriais, no seio das quais o músculo masculino já não serve para grande coisa, e, portanto, as mulheres que são agora instruídas podem ocupar os mesmos lugares, ter os mesmos salários, etc., que os homens. E a isto é preciso acrescentar fatores a que os teólogos não pensam muitas vezes, como a demografia, por exemplo. A contracepção foi facilitada. As famílias não têm já mais do que uma ou duas crianças. E até muito menos. Pensemos na Itália, que há 30 anos a mulher italiana tem uma criança menos de 1,2. E, portanto, tem-se uma criança ou duas. E porquê? Por causa, evidentemente, da diminuição também das condições de habitação, dos apartamentos, do tamanho e dos limites de passageiros dos automóveis. Também do facto que os homens e as mulheres trabalham alienadamente, isto é, trabalham por conta de outrem, e, portanto, é preciso ver que uma criança sobre duas é uma menina, isto é a divina providência, ou a natureza, como queiram.
mas, Et un fils unique, mas comme tem um Bernard, ofício est évidemment très único. précieux. E tem um filho único, e como filho único é precioso. E neste contexto familiar, Fils unique devient de moins en este moins filho único plausible. torna-se Il l'était cada dans vez la menos société traditionnelle, plausível, où les familles étaient como era forcément nas famílias nombreuses. tradicionais, que eram forçosamente numerosas. Autrement dit, Se, quand on por nous outras donne des palavras, explications, quando nos dão est-ce explicações, será baisse que de la foi verdadeiramente qui est la raison uma questão de qui fé rend problématique que l'avenir des tornou séminaires, problemática o povoamento dos seminários, pequenos e grandes, c'est e o évidemment futuro dos seminários? d'autres raisons. Evidentemente, há outras razões que nós, teólogos, En compte, devemos tomar em nous conta avons à évangéliser e que ce temos monde-là, que evangelizar este le mundo monde e não o mundo des familles nombreuses. das famílias numerosas de Nous outrora, avons peut-être que exalté. tínhamos exaltado talvez noutro tempo. Tout ceci Tudo isto conduisait évidemment conduzia, evidentemente, les conduziu transformations sociales que a je viens de mudar dire, changer le statut des clercs. ao estatuto do clero. Mais Vatican II Mas o Vaticano n'a pas II vu, ce não viu este problema. Ele estava muito ocupado com o estatuto dos padres, par le statut des évêques, pardon, do estatuto dos bispos, perdão, et sobretudo, par le statut. e não tanto pelo estatuto dos padres. Il n'a pas E tiré les ele conséquences não retirou as consequências des transformations das qui arrivaient transformações que aconteciam dans des forçosamente sociétés, je répète pas, nas sociedades, où les repito, rapports entre laïcs em que as relações entre leigos e clérigos não podem continuar a ser as mesmas. c'est-à-dire, Quer dizer, on a soupçonné cela. suspeitou-se, por exemplo, Lumen Gentium 32 diz que reina entre todos uma igual dignidade, Ces énoncés-là mas esses sont enunciados assez exhortatoires. ficaram ao nível do exortatório. Par exemple, E, por je exemplo, n'ai jamais entendu eu citer, nunca ouvi j'aimerais bien qu'on citar, lève mas les gostaria mains dans cette salle, que levantassem as mãos nesta sala se alguém entre vós já ouviu citar Lumen Gentium 27, dit ceci, que diz en isto toutes lettres, com todas as letras: les pasteurs, os les pastores, évêques et les prêtres, os bispos e os avec padres, l'aide com a ajuda et de l'expérience des laïcs, da experiência dos leigos, sont mis en état de são de colocados em estado de julgar clairement, mais claramente, distinctios, distinct mais et claramente, plus e exactement mais exatamente en matière em spirituelle, matéria espiritual, en matière tanto em matéria spirituelle, espiritual, aussi bien que temporelle. tanto em matéria espiritual como temporal. E é assim que toda a Igreja, reforçada por todos os seus membros, poderá sa mission pour la vie cumprir du monde. eficazmente a sua missão para a vida do mundo. Quem já ouviu Commenter ce texte, comentar este texto? pas plus que moi. Não mais do que eu, então. Dizendo por outras palavras, o que lhes quer dizer é Lumen isto. Gentium, Lumen Gentium, qui était excellent, que é um documento excelente, n'a pas d'effet não sur Presbyterum Ordinis. deixa a desejar perante Presbyterorum Ordinis. Ou melhor, não deixa a desejar perante Presbyterorum Au Ordinis. milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des Diz-se frères, em parmi passagem, les frères, há um membres passam, de l'unicorps du que Christ, todos dont la pertencem ao corpo de conception Cristo, a été confiée à tous. cuja salvação foi confiada a Ceci ne todos. structure pas le texte Mas sur les isso prêtres. não estrutura o texto sobre os padres. Eu lembro-lhes Ce que numéro-là, à la este fin, número, no dit fim, ceci. diz o seguinte: Comme, alors que les rapports ont changé quando, considérablement, como as relações mudaram tão consideravelmente, du numéro 9 se o termine texto comme do ceci, número 9 termina como en este, exhortant les laïcs, exortando os leigos guillemets, d'aimer a filialement amar les filialmente pasteurs os seus et pastores leur père, e de o les seu aider autant que possible, pai e o padre et a ainsi les ajudá-los o prêtres mais seront possível, plus en mesure de surmonter les difficultés et de modo a poder pouco a d'accomplir pouco leur superar tâche as dificuldades avec fruit. e cumprir a sua missão. Vous voyez le décalage Como considérable. veem, há aqui uma decalagem considerável. Pour les évêques, on était mieux équipés.
E os padres não estão menos equipados, mas mas a eles podemos reconduzir, apesar, com alguma correção, e João Paulo II, portanto, todos os seus escritos pessoais, oficiais, do seu pontificado, vai reintroduzir o modelo tridentino quando a sociedade ocidental continuou a evoluir cada vez mais no outro sentido. Por exemplo, o cânon 1008 do Código, ou o Catecismo da Igreja Católica, apresentam como primeiro efeito da ordenação o carácter indelével, que diz respeito ao poder cultual. Por outras palavras, em vez de situar o ministério na Igreja, com os outros cristãos, situa-se a ordenação e o ministério ordenado na pessoa do ministro e totalmente à distância autónoma em relação à Igreja. Esta é uma matriz que não favorece a colaboração, tornada necessária, entretanto tornada necessária, que vemos já explícita em Lumen Gentium 27. Mesmo em matéria espiritual, é necessária esta conjunção entre os fiéis e os seus pastores. E não vou continuar com os textos de João Paulo II, porque gostaria de dizer, eles não são muito felizes. Eles levam mesmo, por exemplo, pela primeira vez em 2000 anos de história, o padre católico a celebrar a Eucaristia de modo solitário. Isso nunca tinha sido possível. Charles de Foucault, por exemplo, no deserto, onde ele acudia aos muçulmanos, escreve no seu caderno: Natal sem missa, mais uma vez. Páscoa sem missa. E porquê? Porque a Eucaristia não é uma coisa do padre, a Eucaristia é uma coisa dos cristãos juntos. E que é preciso, pelo menos, 2 cristãos para que estarem em comunhão com o Espírito Santo, de modo que aquele que presida. E, portanto, mas não vou insistir. A conclusão que eu tiro daí é uma situação cardinalícia. Parece, se calhar vão pensar que estou a citar demasiados cardeais hoje. Cardeal Schott, que é o secretário do Sínodo dos Bispos, ele chega assim de conclusão que me parece descrever o caminho de que falamos aqui. Não, em todo o caso, um caminho sinodal. Como este. O Cardinal diz isto: não nos deixemos enganar. Na Igreja Católica, um padre de paróquia não tem contas a prestar a ninguém, senão ao seu bispo. Um bispo não tem contas a prestar a ninguém, exceto ao Papa. E o Papa não tem contas a dar a ninguém, senão a Deus. Fim de citação. Como bem o demonstrou o Papa Francisco na sua carta ao povo de Deus que caminha no Chile, a solução consiste em voltar completamente as costas a este modelo. Ela encontra-se na colaboração no seio do povo de Deus, na sinodalidade. E é o mesmo caminho que se abre ao ministério pastoral, porque nós não temos outra escolha que não a de mudar de paradigma. Vou terminar a minha exposição, me resta-me um quarto de hora no máximo, para lhes dizer isto: que nós não somos desamparados, ou não somos sozinhos na nossa fé, na nossa teologia, em relação a esta situação. E nós temos recursos para remodelar as coisas neste mundo novo
qui n'a pas forcément la nouveauté de que l'Évangile. não tem forçosamente a novidade do Evangelho, mas que é novo no sentido diferente, pelo menos. Pour cela, Para isto, je vais ou rapidement por isto, eu vou rapidamente recourir à recorrer un modèle que je ou trouve descrever um modelo que eu encontro que eu acho pertinente, et je vais vous dire pourquoi. e já lhes digo C'est porquê, la manière dont on a ordonne maneira quelqu'un, como se ordena alguém président de como communauté, presidente de comunidade, c'est-à-dire à l'époque évêque, un évêque de l'époque na altura um bispo, e o bispo na altura constantinienne, pré-constantiniana é hoje o correspondente a um padre de paróquia. comment est-ce qu'on l'ordonnait? Como é que Alors, ele ce n'est era pas ordenado? du tout que je pense qu'on peut faire une repristination. Não é que eu queira dizer que se deve fazer uma repristinação, a história não se repete, mas podemos ali encontrar critérios Décisif, decisivos Z. que nos Comment ajudam le situer? e como a situarmos-nos. Je crois que avant de Creio parler que, de synodalité, antes de falar de sinodalidade, il faut comprendre é preciso effectivement compreender l'originalité efetivamente du ministère a ordonné. originalidade do Parce que la ministério synodalité, ordenado. c'est pas la démocratie Porque dans l'Église. a sinodalidade não é a democracia na Igreja, é completamente outra coisa. C'est une communion É comunhão localement et une communion localmente entre e les comunhão d'église. de igrejas. Et donc, E, portanto, par exemple, ce serait, exemple, excusez-moi, pour vous montrer le sérieux du problème. para lhes mostrar a seriedade do problema, se seria dramático, parece-me, se o sino dos bispos em preparação, atualmente, em Roma, com o Papa Francês, puséssemos leigos com direito de voto, Y compris des femmes, parce que incluindo aí as mulheres, porque isso seria o normal hoje. Seria dramático porquê? Porque teríamos transformado a Igreja Católica numa espécie de democracia representativa, que é uma coisa que ela não é e uma coisa que ela não pode ser. Então, agora talvez tecnicamente já percebem porque é que é assim. Récemment, par exemple, comment peut se faire l'ordination d'un évêque? Vejamos então como se procedia a ordenação de um bispo. O cardeal Pacelli, núncio em Berlim, ordenou secretamente Monsenhor Derbini, na sua nunciatura, na presença de uma única testemunha. Aqui tem uma concepção de uma ordenação do ministério segundo o caráter, segundo a transmissão de poder de indivíduo a indivíduo. Isto é impensável para a tradição mais antiga. A questão da legitimidade deixou de parte. Teologicamente, impensável. Como é que alguém se torna chefe de uma comunidade na Igreja Antiga? Temos muitos testemunhos. Os testemunhos mais interessantes são o da tradição apostólica de Hipólito, que vê as coisas desta maneira. A ordenação é um processo contínuo que compreende a escolha da pessoa, ou a sua eleição, que compreende o testemunho dos cristãos da Igreja, que compreende a imposição das mãos por parte dos chefes das igrejas vizinhas e que compreende a invocação do Espírito Santo para dar ao bispo o carisma necessário à sua função, porque nunca basta ser eleito para ser ordenado. A gente torna-se chefe de comunidade, isto é, ordenado, quer dizer, na comunhão do Espírito Santo, pela epiclese, e com o concurso dos chefes das igrejas vizinhas. Isto quer dizer o quê? Hoje falamos do ministério como hierarquia, mas aqui não há hierarquia. É que a igreja local preocupa-se com a qualidade dos seus pastores,
E, portanto, quer que eles façam uma profissão de fé diante da Assembleia. Et l'Église locale, E a donc, Igreja local est responsable é responsável de son pasteur. pelo seu pastor. Elle va pas pourtant se le donner à lui-même. Pourquoi? Portanto, ela não vai pô-la Il faudra nas suas mãos, porque será necessário soit que ele seja accepté par les évêques voisins, aceito pelos bispos vizinhos les mains lui soient imposées. e que lhe sejam impostas as mãos deles. E C'est porquê? clair, c'est que É claro, le chef de é l'Église que o locale, chefe da Igreja de local, ce fait, devient à la fois por esse facto, torna-se ao mesmo tempo o representante da sua Igreja, reconhecido como tal perante os vizinhos, e ao mesmo tempo ele torna-se representante des églises voisines, das igrejas symboliquement de toutes les vizinhas dans la e ao mesmo tempo de todas as igrejas. le ministère ordonné, Quer dizer, o ministério ordenado é um ministério de comunhão também entre as igrejas. de ce point de vue-là, E deste ponto de vista, qui représente quem representa uma igreja, um sínodo dos bispos, pois naturalmente os bispos, forçosamente, porque ele é o representante desta igreja. Et de même, E do mesmo dans modo, une paroisse, numa paróquia, comme dans un diocèse, como numa qui diocese, montre clairement les choses, c'est que isto mostra claramente o estado de coisas. Quando vocês são ordenados, vous êtes évidemment un frère chrétien avec les autres chrétiens. tornaram-se um irmão cristão com os outros cristãos, como nos lembra o Vaticano Vous êtes II. aussi en face d'eux, Mas sois também diante deles quand c'est requis ou quand c'est plein de sens. C'est plein de sens, par exemple, alguém que na presidência adquire o seu pleno sentido. c'est plein de sens que vous présidiez É em pleno sentido pastoral. que vocês presidem um conselho pastoral. À la fois, donc, E ao mesmo tempo, portanto, représentant de votre Église auprès des autres. vocês são representantes da vossa igreja junto dos outros e ao mesmo tempo os outros bispos Un droit de regard sur ce qui têm passe. um direito de responsabilidade por aquilo que se passa na vossa igreja. Ceci est, à mon avis, fondamental. E é isto é, a meu ver, fundamental. E é nisto que consiste a sinodalidade. Estejamos atentos ao que se passa em Roma. De quoi a-t-on encore besoin? De que precisamos ainda? On a besoin de quelques Na minha opinião, redressements dans notre théologie. precisaríamos de qualquer endireitamento ou reendereçamento da nossa teologia. En nommer quelques-uns. E eu gostaria de nomear alguns desses traços. A saber, é preciso reencontrar a prioridade do objeto do ministério sobre a pessoa do ministro, sem o que nós nunca chegaremos a chegar a ter no futuro uma atividade pastoral de que precisamos como igreja. Quer isto dizer que hoje, como se passam as coisas hoje, entra-se no seminário porque se tem vocação. Eu creio que em português podemos dizer isso, sim. Creio que se pode dizer que se faz padre, que se torna padre, sim. Mas dizemos-lo em italiano, dizemos-lo em francês e dizemos-lo em espanhol. Fazer-se ou tornar-se padre. A linguagem permite. A linguagem permite apanhar o ladrão com a mão no saco, a mão na carteira. Portanto, a ordenação toma como ponto de partida a pessoa que se sente chamada e que deve discernir ela mesma se ela tem a vocação ou não, ao menos antes de entrar no seminário. E é uma tarefa, a meu ver, impossível. Impossível. Mesmo se perguntarmos a todos jura sobre o Evangelho, que tem toda a jura que se sente chamado por Deus, se há revera vocatum, sim. Se é de julgar se é verdadeiramente chamado por Deus. A vocação não é dada à Igreja por outros cristãos que são capazes de o reconhecer
de témoigner en votre faveur, que são capazes de testemunhar em vosso favor que vous avez les qualités e que pour podem être assegurar à Igreja de que vocês têm as qualidades necessárias. Era assim que era na antiguidade a importância do testemunho. É preciso, portanto, reencontrar a prioridade do objeto do ministério sobre a pessoa. Como disse o professor Pinto esta manhã, a possibilidade, a necessidade de ter uma diversidade de modelos de padre. Ora, ou sairmos de um modelo uniforme. Monsenhor Illich dizia isto: os padres católicos são como os empregados das multinacionais, todos formados sobre os mesmos critérios, supostamente intercambiáveis, e portanto passíveis de ser distribuídos racionalmente por todo o mundo. Não. O objeto do ministério, isto é, o contexto pastoral, deve ser determinante para a escolha daquele que é ordenado e daquilo em que ele é ordenado. Neste contexto, evidentemente, os bispos locais têm o seu papel a desempenhar. E porquê? Porque é ele, o bispo local, quem pode não substituir-se aos formadores locais, mas ele deve ser próximo dos seminaristas, não para avaliar o seu valor, mas para partilhar com eles esta preocupação pastoral, as suas alegrias de pastor, para a tornar inteligível e compreensível, para lhe dar vida e para o fazer participar na tarefa comum com a autoridade que é a sua. E termino. Quando falamos em prioridade, quando dizemos prioridade ao objeto do ministério, é preciso não negligenciar os agrupamentos das pequenas paróquias. Se tomarmos como primeiro critério o clero disponível, vamos ao em sentido inverso. O critério poderá ser o bem dos fiéis. E portanto, haver uma pluriformidade do ministério parece-me muito importante, porque, sabem, são portugueses, portanto têm familiaridade com o Brasil, suponho eu. O que é que se passou no Brasil? A Igreja Católica acabou de perder a maioria da população do Brasil. E as comunidades evangélicas absorveram uma grande parte dessa população. E porquê? Quando se lhes pergunta, têm uma razão muito simples. Dizem: eu encontrei ali uma relação pessoal com Jesus. Ali, isto é, na comunidade evangélica, eu fui reconhecido como alguém. Ali eu encontrei consolação, o que no vocabulário deles quer dizer apoio. Nós perdemos, mesmo na Europa, os fiéis, talvez não para os evangélicos, mas se nós não lhes damos esta possibilidade pastoral através da pluralidade dos ministérios, que não tem necessariamente de ser sempre o ministério presbiteral, mas prioridade ao objeto do ministério e não... Bom, eu diria, finalmente, que o Concílio de Trento previu o padre no singular, como, por outro lado, como, aliás, o Diretório para a Vida e o Ministério dos Padres, que só tem em plural o título. Ministério dos Padres tem na capa no plural. Mas qualquer citação interna e todo o resto está no singular. O que é que nós ouvimos esta manhã? Sobre a soledade
a solidão do padre. É absolutamente necessário formar não já o padre, mas um presbitério com competências diferentes. Dar a cada um uma formação vasta para que ele seja, cada um seja si mesmo. Eu penso que todos os seminaristas deveriam beneficiar de uns dias no estrangeiro ou exercendo um trabalho que não conhece. Penso que todos os seminaristas deveriam ser ajudados a especializar-se. Que, eventualmente, mesmo os bispos poderiam fazer com eles horror da escola de espiritualidade francesa. Mas quando vemos um bispo com um jovem padre que se ocupa dos jovens e depois ocupar-se de adultos e no fim receber uma paróquia, receber um decanato, uma capelania e depois finalmente a capacidade de ser bispo. Por que não? Ora, a Presbyterorum Ordinis exorta-nos os padres, exorta os padres à humildade e à obediência. Eu prego-vos outra coisa. E creio que sou pio e não ímpio ao fazê-lo. A longo prazo, a teologia da vocação ao ministério, estou convencido, é falsa. Coisas muito simples, que já não se discutem em teologia. A relação entre a ordenação e os estados de vida. Não há nenhuma razão de não chamar os cristãos casados, competentes, reconhecidos, como faz, por exemplo, São Paulo Diácono, ao exercício de ministérios. É preciso fazê-lo não através de um decreto, mas por aprendizagem, quer dizer, se ordenam diáconos casados e habituam o povo cristão a isso, e os seus filhos, é uma família regular que não se divorcia e os filhos do diácono estão na catequese com os filhos dos outros, isso faz um fruto maduro, tem mais influência que um decreto. Mas não tenhamos também ilusões. Padres casados, isso não mudará praticamente nada no exercício do ministério. Pelo menos se eles não forem bem formados. A única coisa, talvez, ao ordenar padres casados, seria ter no ministério experiências profissionais que podem ser preciosas na pregação, na evangelização e, em segundo lugar, sem dúvida, quando for ainda necessário, isso permitirá mudar alguma coisa nas atitudes católicas em matéria de sexualidade. Dou-vos um exemplo do meu país. Recortei do jornal Le Monde, do jornal dos intelectuais, em 1970 e qualquer coisa, a carta de um fiel que escrevia isto. Nunca gostaria de receber a comunhão das mãos de um padre de quem eu soubesse ter acaricido o seio da sua esposa na noite precedente. Vejam que teologia de casamento, que teologia sacramental, que teologia da vida conjugal. Diz, eu aceito muito bem que na vigília tivesse havido, mas isto para mim seria um escândalo. E este escândalo deve mudar. Eu diria a mesma coisa que a ordenação dos cristãos. Não tenho a certeza de que isso mudará grande coisa. Nenhum dos argumentos avançados para a escolha dos 12, Jesus escolheu 12 muito livremente, mas a sua liberdade não se punha em questões de género.
A unidade do povo de Deus era o que tinha em mente. O julgamento último, não, nas ideias do juízo final, não prestais atenção às leis, mas a mim próprio. Se não ordenamos mulheres no passado, mas é possível que hoje uma mulher que hoje possa ser primeiro-ministro ou tudo aquilo que queiram, poderia ter as competências para ser, se fosse reconhecida como tal, pois madre da paróquia. No campo do simbólico é preciso ordenar cristãos. A representação de Cristo poderia fazer-se exclusivamente, não necessariamente no mesmo género. Nós confessamos no credo que Cristo se tornou vida masculina. Ele tornou-se anthropos, humanitas, homem sem concretização de género. E, portanto, alguém que é capaz de exprimir a fé da Igreja. Alguém capaz de evangelizar, capaz de governar uma comunidade cristã, reconhecido como tal. Por que não? Mulheres sacerdote, homens casados sacerdotes, nem por isso os problemas terão mudado muito. O acento tem que se pôr sobre o conteúdo do ministério e não sobre a pessoa do ministro. Vejam o que se passa nas igrejas, comunidades eclesiais protestantes, devo corrigir. Eu não falei de sinodalidade até agora, como veem. E vós tereis constatado que eu falei disso todo o tempo, na realidade. Quer dizer, não falar explicitamente parece-me algo sábio hoje. Assim como há alguns anos tudo era colegial, agora tudo é sinodal. É ilusório e irreal. E dito isto, é preciso absolutamente ser sinodais. Mas saibamos, as sessões sinodais não têm poder legislativo. Mas, certamente, elas são necessárias para mudar as mentalidades, para colaborar, pôr-nos todos em movimento. E se nos pomos todos em movimento juntos, todos nós teremos algo a ganhar. Seremos todos mais capazes, juntos, de evangelizar, de experimentar nós mesmos a bondade de Deus, que é capaz, e, portanto, capazes de a partilhar. E o papel dos padres, por mais diferente que seja, não será diminuído e tornar-se-á muito, muito mais interessante. Quer dizer, uma fonte de grande alegria no Senhor. Muito obrigado a todos.